Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa E eu sou o Rafael Cariscalard. e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast e o primeiro episódio do curso Consultório do Zero, o nosso querido André Mendes. Então hoje a gente está aproveitando, né, um momento muito bacana para poder conversar, gravar um episódio e também fazer o episódio introdutório de uma das partes de um produto que, para quem não conhece, o Fisio Empreende, ele é um curso após a pós-graduação, né? Então, os nossos alunos que terminam a pós-graduação, eles podem estender, né, tanto o seu acesso e também ter alguns cursos diferenciais para poder se preparar para o mercado, para poder ir para o próximo passo, né? E disso, a gente pensou que, com certeza, uma das grandes questões é a parte de ter um consultório, ter uma clínica, e a gente chamou pessoas experientes, pessoas como André Mendes, uma pessoa a se espelhar nessa terra como fisioterapeuta, como ser humano, para poder ajudar a gente nessa grande missão, tá? André Mendes, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fuco. Obrigado, Rafa. Sempre muito bom, né, falar aqui com vocês. Além de participar do programa, que eu falo que eu sou da Série B do programa, na verdade, então, quando eu apareço é porque a Série B venceu, sabe? Então, mas eu fico muito feliz, sou fãzaço de vocês, sou fãzaço do trabalho de vocês também, então, para mim, participar é sempre muito, muito bom. E acompanho fielmente todos os podcasts e vídeos do YouTube. Saiu, eu já ouço, já assisto, estou sempre lá. Muito bom. André Mendes fala que é da Série B, mas a gente conta de trás para frente. Então tá todo mundo na Série B. Então a gente tem uma classe só, não tem essa divisão. E o André realmente tem uma história até de empreendedorismo muito bacana, além da fisioterapia, né? E a gente vai conhecer um pouquinho hoje. Eu vou falar brevemente da minha parte. Rafael Crescicalite, seja bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo bem? Para quem está nos assistindo ou vendo o vídeo, né, melhor dizendo, vai reparar que estamos a rigor aqui, todos de Exato. camisa azul, né? Na verdade, parcialmente ao acaso, né? Isso não é ao acaso. Quase é uma casa. Sabe aquele momento Quase. que a gente liga para o outro e fala assim, que roupa que você vai hoje? Aí a gente combina de ir com a mesma camisa azul. Hoje é o time da camisa azul. Time da camisa azul. Na realidade, eu e o André, a gente estava de camisa azul, o Fuco, ele, né, como um cara muito empático, ele espelhou. Aí estamos todos. Exatamente. Eu tava me sentindo deslocado, então eu coloquei a minha camisa azul também. Bom, mas vamos começar o episódio. Esse vai ser um episódio diferente para quem está escutando o podcast e para quem está dentro do Fisio Empreende. Seja bem-vindo a essa parte de consultório do zero, onde a gente vai falar um pouquinho de como começar, né? Eu acho que é uma grande questão dentro da fisioterapia, a parte de empreender e de ter seu próprio negócio, ou então ser um autônomo. A gente vai discutir um pouquinho também dessa parte, né, André? Mas eu vou começar do começo, me apresentando no sentido de como que foi a minha carreira, a parte profissional. A minha é um pouquinho diferente do Rafa e do André, né? Eu comecei e sempre fui, né, autônomo, então eu sempre, depois que eu me formei da faculdade, logo de início eu tive um consultório próprio, né? Então, dentro disso, eu sempre tive essa autonomia e o meu primeiro consultório foi dentro de uma academia de dança, onde eu literalmente conheci a dona e fiz uma proposta para poder ter pagar uma porcentagem dos meus atendimentos, já que eu não tinha nenhuma condição para estar pagando algo fixo, né? Então, acho que a primeira coisa quando a gente pensa assim é, da onde que eu vou tirar dinheiro? Então, eu lembro muito bem que eu tinha um ultrassom, eu tinha uma maca, e aí o único dinheiro que eu tinha, eu comprei uma mesa para poder fazer uma avaliação e a cadeira para poder sentar e fingir que era um escritório, e era uma salinha 4x2 toda fechadinha assim. E naquele momento surgiu, né, o que até hoje eu falo, mas ele nunca foi uma marca divulgada, que eu fui usar a fisioterapia.
E eu acho que foi um passo super importante para as pessoas saberem o que eu fazia, saber que existia já o profissional, de certa forma, mesmo que naquela época, por medo de vender fisioterapia, eu vendia massagem. Mas todo mundo vinha procurar massagem, mas eu falava assim: você não quer fazer uma fisioterapia? Eu posso fazer uma avaliação. E aí, para ganhar confiança, e até aí, em paralelo, eu fiz a Santa Casa, né? Eu sempre falo que essas duas coisas foram muito boas, porque eu tinha toda a autonomia do horário que eu controlava, ao mesmo tempo que eu estava me dedicando o máximo que eu podia para a Santa Casa, né? Onde eu ficava de tarde lá após o meu período, tentava ir em todos os congressos, todas as aulas que apareciam. Então, foi um momento muito especial aí para conseguir construir carreira. E aí, logo depois, né, que eu terminei a Santa Casa, Flávio me chamou para trabalhar com ele, então eu tinha essa coisa de trabalhar para alguém e ao mesmo tempo ter o meu consultório, e foi algo muito importante para conseguir sempre ter essa base autônoma, enquanto eu conseguia outras coisas, entre aspas, mais estáveis, mais fixas, e a clientela, né, toda a cartela de pacientes acaba sempre surgindo, e eu tenho pacientes, eu fico muito feliz depois de 13 anos aí, até hoje eu tenho pacientes que vêm daquela época, ou de indicação, ou de qualquer fluxo relacionado àquele momento da minha vida, tá? Então, isso é muito bacana, né? Depois de um tempo, tive toda a questão com a esportiva, né? Seleção, tudo mais, mantendo sempre meu consultório, fui para minha parte acadêmica em paralelo. Então, acho que a parte forte, né, dentro dessa temática é pensar que eu sempre fui autônomo e junto disso, sempre fui fazendo meus projetos. Então, no final, depois inverteu, onde a minha vida de autônomo era a minha base de renda fixa, ao mesmo tempo que eu tinha tempo e esse respiro para poder correr atrás dos outros projetos e fazer muitas coisas acontecerem. E o fisiortopedia, eu acho que ele tem muito desse reflexo, dessa liberdade que eu tive, para poder, literalmente, sair conhecendo as pessoas, né, fazendo diversas conexões, e depois de um tempo, em 2016, 17, foi quando eu queria ir para uma vida mais acadêmica, atendia meio período, fazia pesquisa no outro período, e nessa parte acho que as conexões também começaram a criar, até que surgiu o fisiortopedia, e a partir daí todo mundo entende um pouquinho o que acontece, né? Hoje eu tenho só uma manhã, né, de atendimentos, acaba sendo sempre um público mais particular, e um público muito voltado, principalmente à parte artística, por causa do projeto do Mova-se Mais. Então, de forma muito breve, assim, é só para falar, e a gente vocês vão ver que são perfis totalmente diferentes do que tem do Rafa, do André, e acho que o Rafa pode falar um pouquinho da história empreendedora dele também, em relação a clínicas e tudo mais. Então, Rafa, por favor. Eu, bom, eu acho que, de novo, todo mundo começa por algum lugar, né? Eu também, durante a especialização no HC, eu comecei a atender meus primeiros pacientes particulares, inicialmente, né, atendendo, enfim, a domicílio, aqueles casos que surgiam, casos que iam de alta do hospital, mas logo que eu acabei a especialização, eu continuei de preceptor e depois de supervisor lá no HC, e aí já no primeiro ano, né, pós-especialização, eu abri um consultório com mais 2 sócios na época, e a gente começou atendendo pacientes com quadros de dor musculoesquelética, e como eu já tinha na época ali um viés mais para dor, já tinha participado do grupo da dor da USP, eu comecei a atender alguns pacientes com mais dor crônica. O que mudou ali para mim, naquele primeiro momento, é sempre difícil começar, né? Porque, por exemplo, eu fui por um caminho diferente do Foucault. A gente começou com um custo fixo, com um lugar aqui na região de São Paulo, na região da Bela Vista, e aí eu tinha um custo fixo e a demanda, né, no começo é aquela coisa volátil, instável, né? Então a gente começou por um meio diferente. Mas o que acabou acontecendo foi que surgiram algumas oportunidades para a gente começar a estruturar serviços de reabilitação, e aí um dos meus sócios era médico, o outro era um físio, inicialmente dentro de algumas academias. E a gente começou a montar literalmente clínicas dentro dessas academias, mas no começo, a primeira delas foi literalmente aquela coisa de oportunidade, né? A gente negociou preços muito vantajosos em cima de, aí sim, repasse para reduzir um pouco de custo variável, né, de custo fixo, perdão, só ficando com variável. Começou a ter demanda e a gente começou, enfim, construir base, construir clientela, e a agenda acabou enchendo, né? Principalmente da fisioterapia.
E a gente começou a tomar várias decisões que envolveram a gente começar a trazer pessoas que na época estavam trabalhando com a gente no HC para começar a atender em nosso nome ali na nossa equipe, para a gente ter mais liberdade de agenda para expandir serviço, para a gente conseguir estruturar as coisas melhor. E isso acabou, na verdade, fazendo com que a gente despriorizasse o consultório fixo, a gente parou de atender literalmente lá, e a gente construiu uma rede de clínicas aqui em São Paulo, a gente instalava esses serviços dentro de academias em bairros nobres de São Paulo, e atendia de forma multidisciplinar ali pessoas com quadros de dor vinculados ao esporte, musculoesqueléticos, ou, como era o meu caso, minha agenda sempre foi mais composta por dor crônica. Eu acho que interessante, assim, foi que de novo, foi uma coisa meio natural. Eu não tinha uma base empreendedora. A gente tomava decisões com base no que parecia bom senso na época. E é óbvio que o que levou a gente até um lugar, depois de um ponto, não levou mais. A gente precisou começar a estudar, a se capacitar. Talvez se eu tivesse feito antes, teria, né, quebrado menos cabeça, assim. Mas eu tive essa experiência construindo ali né, depois uma rede de clínicas e tudo que vem junto com essa parte administrativa, né? E a gente prestava serviço para as clínicas também e para os pacientes, então, enfim, foi uma complexidade de negócio. E aí depois acabei também, né, diminuindo a minha participação nessa empresa para começar a me dedicar mais à pesquisa, e aí começamos o projeto do Fisiortopedia também. E aí eu comecei a me dedicar totalmente ao projeto Fisiortopedia e à pesquisa. E aí depois a Tato, né, enfim, né, o que a gente aprendeu é que uma startup é totalmente diferente de outras experiências de empreendedorismo, né? Mas, enfim, eu acho que com relação a empreendedorismo na nossa área, foi um pouco da minha história. Muito bom. Antes só do André falar, eu esqueci de falar do detalhe mais importante, acho que a maior sorte que eu tive é ter um Caio na minha vida, né? O Caio foi o cara que literalmente eu sempre tive o consultório junto, mas ele nunca quis uma sociedade, literalmente, apesar de eu me dedicar tanto como se fosse meu, né? Então eu nunca tive um custo fixo literal, né? Então o Caio que acabava administrando todo o espaço que a gente teve, eu atendo lá até hoje. Hoje quem coordena lá é a Maitezinha, né, de gerenciar o espaço, mas essa é uma coisa que me ajudou muito porque eu nunca tive as dores administrativas, né, propriamente ditas, porque o Caio que acabou sempre comandando, mas eu sempre estive ao lado, tentando ajudar em decisões. Lembro que todo carnaval a gente passava pintando a clínica, né, e diversos investimentos a gente acabou fazendo juntos também, mas quem teve o grande peso administrativo e burocrático, assim, acabou sendo o Caio, tá? Mas isso acho que é um detalhe que eu gosto de enfatizar, e foi uma sorte muito grande sempre ter o Caio comigo nessa jornada, né? Andrezão, por favor, me fale a história do seu sucesso. Legal, porque eu gosto de citar vocês, até mesmo porque eu tenho acompanhado, né, o sucesso de vocês mesmos nas startups, né, os vários prêmios do ano passado, Rafael até com gravata borboleta e tudo, né, e tal. Sempre muito bom, né? Fico feliz, cara. Eu sou daquelas pessoas que fica feliz com o sucesso do outro, sabe? Eu sei que vocês são assim também. Eu fico feliz de verdade, cara, de verdade. Eu acho que o empreendedor é aquele cara que topou ir pro pau, sabe? Ele quer ir para briga e quando a gente fala que quer empreender, né, a gente recebe muitos conselhos negativos, muitas coisas, né, pessimistas, tal. Então, quando eu vejo os caras que são empreendedores, que fazem um negócio sério, dando certo, eu fico muito feliz. Vocês sabem disso. Às vezes eu mando para vocês no privado, às vezes mando lá no nosso grupo, tal, porque eu tenho muito orgulho de vocês, mesmo, de verdade. E eu, cara, eu comecei trabalhando pouco. Meu primeiro emprego na fisioterapia foi numa universidade. Eu fui contratado para ser fisioterapeuta de uma universidade. Inicialmente era para atender os pacientes que vinham do SUS, né? E para atender aqueles pacientes que vinham por demanda, mas que não eram tão bons assim para o estágio, porque no estágio a gente sabe, né? Precisa de pacientes específicos, né? Então, por exemplo, eu não posso encher um horário de alunos com dor lombar ou com dor cervical. Eu tenho que ter dor lombar, dor cervical, PO, uma lesão do um entorse, né? Eu tenho que ter casos diversos. Então, eu fazia esse gerenciamento, né? Auxiliando os professores e dava conta da outra demanda que não serviria para os estagiários, né? Era uma cidade do litoral de São Paulo, então um calor violento, né? Eu atendia no subsolo da universidade na época e chegava a atender
18 pacientes numa hora, assim, era um negócio bem alucinante, porque quando em ano letivo, alguns alunos apareciam para ajudar e tal, né? Mas em época de prova eles sumiam e nas férias sumia todo mundo, né? Então tinha que dar conta, tal. Fiquei como fisioterapeuta da universidade por 2 anos, 2 anos e meio. Depois disso eu entrei como professor da universidade. Eu era assistente de um grande amigo meu, do Marcão. Marcão era, pô, se não o meu melhor amigo na época, um cara maravilhoso, incrível. E infelizmente ele acabou falecendo numa cirurgia. Foi fazer uma cirurgia de redução de estômago, acabou falecendo aos 33 anos. E teve todo o choque da perda de um grande amigo. Ele era como se fosse um irmão mais velho para mim, ele era um cara sensacional. E aí eu acabei, como, né, a gente era muito amigo e também eu era assistente direto ali dele, eu acabei assumindo as disciplinas dele. Só que eu sempre gostei muito de atender, né? Eu nunca quis deixar de ser, assim, fisioterapeuta para ficar única e exclusivamente como professor. Mesmo agora, né? Eu sou empresário, eu tenho minhas coisas, mas eu continuo atendendo. Eu até brinquei com vocês, falei, pô, o cara meteu uma camisa. Eu falei, pô, é que hoje é meu dia de atendimento, né? Eu fico todas as segundas e quartas aqui no meu consultório o dia todo. Porque eu nunca quis deixar de ser fisioterapeuta. Eu adoro atender, eu adoro lidar com pessoas, cuidar de pessoas, enfim. E aí eu falei, bom, estou como professor, preciso arrumar algum lugar para atender, senão eu vou perder a mão, né? E assim como vocês, eu também procurei uma academia, para começar, que era do Leandrão, um amigo meu, e, e aí ele abriu um espaço lá na sala de ginástica dele para eu atender. E eu atendia na época, usava muito os conceitos de exercício e na época os conceitos da bola suíça, né? Esse é antigueiro, hein, Rafa? Esse aí você já ouviu falar em algum momento da sua vida, a bola suíça. E eu usava muito, né, esses conceitos da bola suíça para atender, sempre gostei muito de tratar com movimento, com exercício, apesar de vir de uma linha de terapia manual. Na academia estava indo legal, mas assim, privacidade zero, né? Às vezes estava tendo um paciente que precisava de alguma outra intervenção, entrava a gente toda hora, tal, cara, vou ter que procurar um lugar. Aí, procurando, achei um consultóriozinho pequenininho, legal, só que sozinho não dava para segurar a onda, não. O aluguel era meio pesadinho para segurar sozinho. E aí eu convidei 2 colegas, na época trabalhavam comigo na universidade, um era fisioterapeuta, a outra era enfermeira, trabalhava com acupuntura. Falou, ó, tô com uma salinha lá, vamos dividir? Vamos. E começamos a dividir o consultório. Era um consultório de uns 30 metros quadrados, talvez um pouquinho menos. E, e aí começamos a atender. Eu atendia lá, fazia todo o trabalho com bola, fazia terapia manual, fazia RPG na época, né? Todo mundo fazia RPG, né? E aí começamos a expandir. Um dia a gente participava do Rotary Club lá na época e tal, e um dia no futebol os caras falaram, pô, André, a gente tá precisando de uma clínica lá, não sei o quê, não quer credenciar e tal. Falei, pô, eu quero, né? Nem sabia o que que era trabalhar com convênio, né? Você vê que aquilo ali é uma maldição, não é uma bênção, né? Mas, enfim, eu cadastrei, aí eu e esse outro fisioterapeuta, nós nos tornamos sócios, e começamos a atender pelo plano de saúde. Então, eu tinha meus pacientes particulares e o plano de saúde. E nisso, Foucault, e aí vem a questão do empreendedor, né, de enxergar as oportunidades, né? A gente começou a atender uma galera e eles falavam assim, pô, e aí, onde é que você trabalha? Pô, eu trabalho na Wilson Sons, no Sons, não sabia o que que era. Por que será que é isso aí, né? Ah, pô, ali perto da balsa, ali e tal. Aí um dia eu peguei e saí para sair do meu consultório, fui lá para ver. Cara, era um estaleiro naval gigante, né? Então, construção naval de navios de médio porte, de pequeno e médio porte. E eu falei, caramba, será que esses caras têm algum projeto de ergonomia aí e tal? E aí eu tinha um amigo na época que era o Alexandre Corrêa, trabalha ainda, um dos melhores ergonomistas que eu já conheci na minha vida. E ele falou assim, pô, André, isso é legal, eu te ajudo a fazer um projeto, tal, você coloca lá e vai. Cara, pra você ter uma ideia, pô, o negócio foi tão interessante que a gente achou o contato do gestor de RH, a gente foi lá conversar com ele para divulgar a clínica só, a gente só queria que eles indicassem os pacientes, né? E a gente lançou essa ideia nele, falou, pô, você não quer colocar um projeto aí e tal, não sei o quê. E eu tava com o projeto num pendrive na época, cara. Pra você ter uma ideia, né? Tipo, aí entreguei o pendrive para ele, imprimiu o projeto e a gente começou a desenvolver.
Só sei que eu acabei ficando nesse estaleiro por alguns anos da minha vida, né, trabalhando lá. E aí sim, eu estudava, fazia as formações em ergonomia e tal, saúde do trabalhador. Fiz inclusive meu mestrado em saúde do trabalhador. E acabei engajando nessa área, né? Então, comecei a pegar outras empresas do Porto de Santos ali para fazer pequenos trabalhos, para fazer CIPATMA e tal, né? Fazer, enfim, trabalhar com saúde do trabalhador. E foi um sucesso, foi super legal. E aí meu consultório começou a crescer, né? Virou uma clínica, né? Porque daí a gente entrou com o PJ, pegamos mais uma sala. Então, nessa época, nós já tínhamos 3 salas. Era uma clínica bem grande, tinha um setor pelo plano de saúde, tinha o setor de atendimentos particulares e a gente tinha uma academia e um estúdio de pilates dentro da clínica. E os trabalhos fora, dentro das empresas, né? Daí, um dia, conversando com o médico do trabalho, né, da empresa, que é, pô, meu amigão até hoje, e ele falou assim, pô, André, a gente tem muito problema aqui com bota de segurança, o pessoal reclama pra caramba, tal. Já tentaram aquelas palmilhas de silicone e tal, você não tem nada que a gente possa fazer isso, não sabe fazer palmilha. Eu falei, Antônio, eu não sei fazer não, mas é uma coisa que eu me interesso desde a época da faculdade, né? Porque eu lembro que em 2000 teve um congresso de terapia manual, que foi online até na época e tal, acho que foi 2000, 2001. E eu tinha me interessado pelo termo palmilhas e tal, eu falei, eu vou atrás. Daí eu fui atrás de um curso de palmilha para poder satisfazer a necessidade da empresa. Para você ver como as coisas vão, né, surgindo. E aí, Fulco, eu fui fazer o curso em Londrina, Paraná, e eu conheci o cara que é meu sócio hoje, que é o Cleiton. E o Cleitão, na época, ele ajudava o outro cara que dava o curso e tal. E ele chegou para mim, antes de ver as coisas são muito loucas, né? Ele chegou e falou assim: pô, André, você sabe que eu tô vendo aqui, você é de Guarujá, cara? Eu falei, pô, eu sou de Jacareí, na verdade sou do interior, mas eu moro em Guarujá, tem alguns anos já e tal. Ele falou, pô, você sabe que meu irmão, ele mora em Guarujá também. Eu falei, pô, é mesmo, cara? Quem é seu irmão? Ele falou o nome do irmão dele. Eu falei, cara, esse nome não é estranho, porque não é um nome comum. O sobrenome deles é Puzeti Pochowski. Então, é um nome que só tem consoante, né? Desculpa, só tem vogal, não tem. Desculpa, não, só tem consoante, não tem vogal. E aí, o Fulco, aí ele começou a falar, falei, ele trabalha o quê? Pô, ele é dentista, trabalha em Pé da Balsa. Eu falei, pô, meu consultor lá também. Cara, no final das contas, a gente descobriu que o irmão dele trabalhava embaixo da minha clínica, literalmente embaixo, ele era meu vizinho de baixo, e ele morava na rua da minha casa, tipo, a uns 200 metros da minha casa. Uma coincidência muito louca. E a gente começou a ficar amigo. E eu comecei a trabalhar com Palmeiras, né? Então, meio que começou junto, assim. Continuava lá na empresa e tal. E aí, pô, o trabalho com Palmeiras começou a bombar lá, porque só tinha gente fazendo aquilo na época, né? Tanto em Guarujá quanto em Santos. E aí começou, em Santos não, desculpa, em Santos tinha mais 2 rapazes. E aí começou a bombar, cara. Começou a bombar agora com Palmeiras e tal. E nisso calhou de eu entrar no mestrado. Pô, só sei que daí, cara, um dia eu cheguei para comprar material numa empresa grande de São Paulo, né? Porque eles vendem material, hoje eles não vendem mais. E eu paguei uma paulada no material, cara, peguei empréstimo no banco para comprar material de palmilha e tal. E o, eu tinha negociado um negócio com a vendedora, e aí, quando eu cheguei lá para comprar, ela não estava lá, e o gerente lá falou: não, mas isso que ela combinou, isso a gente não tem, isso não existe. Não, mas ela combinou, tá aqui no meu e-mail, tá, não sei o quê. Vou ligar para ela, né? Porque tinha o Nextel, né? Pô, ele tá aqui, tá. Ela falou assim: não, não ofereci nada, isso é molecagem. Eu falei: opa, isso é o quê? Molecagem? Nossa, eu fiquei puto, cara. Não sei se pode falar puto, mas eu fiquei puto. E aí, Fulco, eu fiquei, cara, eu fiquei louco, porque, nossa, eu não admito, cara. Se combina um negócio comigo, tem que cumprir, sabe? E eu fiquei louco da vida, cara. Eu falei assim: ó, hoje eles ganharam um concorrente. Eu não sei onde é que eu vou arrumar esses materiais, mas eu vou. Hoje eles arrumaram um concorrente. Fiquei puto, cara. Aí liguei pro Cleiton, falei, Cleiton, aconteceu isso, 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 tal. Você não tá afim de fazer um negócio pra gente vender isso aqui, cara? Pô, material caro, tem que ter mais barato, cara. Não é possível. Como é que as pessoas trabalham com isso no Brasil, cara? Pô, material todo importado, tudo, acho que era da França, na época, acho que era da França. Pô, como é que os caras pagam isso aqui, cara? Eu peguei empréstimo no banco para comprar isso aqui. Dele, cara, tem que achar e tal. Ele falou brincando comigo, se você achar uma placa base, que é o que a gente usa para fazer a base das palmilhas, né? A gente monta. Eu falei, pô, desafio dado é comigo mesmo, cara. Eu sou um cara que eu sou movido por isso, sabe? Se o dia você quiser me desafiar, eu falo assim, André, você não tem a mãe de fazer isso, cara. Puta, aí eu vou até. Eu sou tinhoso.
Cara, e aí eu tinha conhecido, eu tinha feito um curso de empreendedorismo do Sebrae, que chama Empretec. É um curso, pô, sensacional, cara. É um curso de imersão. Ele dura uma semana. Ele começa às 7h30 e não tem hora para acabar. Tem um dia que começou às 7h30, eu saí de lá às 4 horas da manhã. É muito louco. Um curso Empretec, que chama, do Sebrae. Mudou minha vida, cara. E aí eu conheci um cara que era despachante aduaneiro. E eu falei, cara, tô procurando um negócio assim, assim e tal. Pô, tem escritório não sei onde, não sei onde, não sei aonde, eu vou achar para você. Pô, show. Cara, passou um tempo, esse cara me chamou, atravessei a balsa, a barquinha, né? Encontrei com ele no posto de gasolina lá, o cara me entregou o material na mão. Falou, André, achei, cara. Bicho, a hora que eu peguei, que era igualzinho o material que aquela empresa vendia, cara. Igualzinho, fiquei alucinado. Entrei na barquinha que eu quase pulei da balsa, cara. Tava feliz, cara. Eu falei, Cleitão, arruma uma papelada aí que eu achei o negócio. Eu não acredito. E aí nós fundamos a Podoshop, que a gente tem até hoje, né? Já são 11 anos, desculpa, 11 anos. A gente começou em 2012. Só que daí, Fu, o que aconteceu? Quando eu fiz o Empretec, a minha cabeça começou a mudar muito. E eu já não me dava muito bem com o meu sócio, né? Cara, por visão de negócio, por visão de mundo, por sermos pessoas muito diferentes, né? Eu já não me dava muito bem com ele, eu queria separar, né, ali a sociedade. E o Empretec me deu coragem para fazer isso, porque até então você não se sente capaz de seguir sozinho, né? Você acostumou a fazer com alguém, né? Você não se sente capaz de fazer sozinho. E o Empretec mudou muito a minha visão sobre negócio, sobre empreender, sobre fazer dinheiro e não ganhar. Daí eu peguei e coloquei, então, conversei com ele e tal, a gente teve uma cisão que não foi muito amigável, foi uma coisa bem ruim, assim, né? Deu muita briga, foi muito ruim. E nisso, que eu tinha acabado de vender a minha clínica, pô, me mandaram embora da universidade, né? Eu tinha, acho que uns 9 anos de casa. E aí me mandaram embora da universidade, falei, ferrou, né? Porque agora não tem mais o emprego, vendi minha clínica, vou ter que começar do zero, né? E agora eu faço o quê? Aí eu cheguei em casa, conversei com a minha mulher, falei assim, Mônica, você não tem vontade de voltar para Jacareí, meu? Ela falou, eu tenho, uma hora é agora. Aconteceu isso, isso, isso e isso. E eu tinha o Gabrielzinho, meu caçula, com 3 meses, alguma coisa assim, 2, 3 meses. E, bicho, voltamos para cá, para Jacareí, que é um lugar que eu, né, cresci e tudo, e vamos começar do zero. Vamos, peguei o dinheiro da rescisão da universidade e botei na loja, botei na Photoshop. E o dinheiro que eu vendi a clínica, eu coloquei em outra clínica. Mas aí é que vem um lance, e quando a gente estava discutindo sobre o curso de empreendedorismo, foi uma coisa que eu levei muito em consideração, que talvez se as pessoas tivessem me contado isso quando eu recomecei, é bem provável que eu não tivesse passado nem metade do perrengue que eu passei, sabe? Que foi o seguinte, às vezes, a gente tem que dar um passinho para trás para dar um salto para frente. Só que esse salto nem sempre é grande. Às vezes é um pulinho. E eu quis montar aqui a mesma estrutura que eu tinha lá, só que sem retaguarda. E aí o que aconteceu, Fu? E o que aconteceu é que eu fali essa clínica. Fali essa clínica, trabalhávamos só eu e minha esposa, e eu perdi todo o dinheiro que eu trouxe de Guarujá. Aí você fala, pô, André, mas daí você ainda tinha o dinheiro da universidade. Pois é, eu tinha. E aí o que aconteceu? Olha só, né? O empreendedor, ele tem que entender uma coisa importante, que é, só puxar o foco aqui, que é o planejamento estratégico, o acompanhamento sistemático e a consulta de especialistas, né? Cara, fizemos uma importação. Fizemos uma importação, pegamos o pior frete que tem, que é o da FedEx. Frete aéreo, tudo. Por quê? A gente não sabia que quando importava o material, ele chega no Brasil, a taxa de nacionalização dele é de 110%. Ou seja, se você compra um produto, você coloca 110% nele, vezes o valor de câmbio, né, de real para euro. Né? E aí, sabe o que aconteceu? A gente não tinha dinheiro para pagar, cara. E aí tivemos da desistência da carga. E eu perdi tudo. Eu perdi todo o meu dinheiro de rescisão do contrato da universidade em 9 anos de trabalho. Aí eu falei, eu perdi todo o dinheiro que eu trouxe da clínica e todo o dinheiro que eu trouxe da universidade. Uhum. E aí eu tinha um menino de 4 anos,
E o menino de 6 meses nessa época. Foi E aí que aí, se chamou de empreendedor, André, aposto. Porque a e vida do aí, empreendedor é essa. e aí o André Mendes faliu, cara. E aí o André Mendes faliu e ficou na lama. E Uhum, quando eu falo lama, né, não é lama Peppa Pig, sabe que ela pula na lama? É tipo lama de trilha de Jeep, sabe aquelas lamas de 2 metros? É aquilo ali, é lama-lama, né? E aí, foi quando eu me desenvolvi de fato como empreendedor, cara. Porque assim, quando a água bate nas costas, você tem que nadar, né? Não tem jeito, cara. Você tem que nadar, né? E a água bateu e bateu forte, porque eu não tinha dinheiro nem para recomeçar. Meu uhum, sócio, que é um cara maravilhoso, um cara que eu tenho um respeito máximo, amizade máxima, ele segurou tudo, cara. Toda a loja. Segurou tudo. Falou, não, cara, deixa que eu sou solteiro e tal, recebo aqui, deixa que eu vou segurando e tal, vai segurando aí. Daí eu consegui um emprego numa universidade aqui em Taubaté, né, e outra em São José, que já vi ter uma equilibrada, mas fiquei 2 anos patinando, 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 aí, né, tentando, abri um outro consultório pequeno, esse consultório foi muito legal, e aí eu já comecei com o custo lá embaixo, sabe, pezinho no chão e tal, já comecei tudo certinho, certinho, certinho. E na sequência eu prestei um concurso e passei. E aí as contas começaram a equilibrar. As contas equilibrando, eu ficava mais solto ali para poder apostar no meu negócio, né? E uhum. aí veio, como você falou, a questão do autônomo. Por quê? Eu recebi o convite de um amigo para prestar serviço na clínica dele. Eu fechei o meu consultório e fui para a clínica dele, porque o meu custo despencou absurdamente. E aí eu comecei a apostar mais na loja. E eu percebi uma coisa, observando outros colegas e tudo, que às vezes o nosso negócio ele é grande, não pelo resultado, não porque a gente tem um negócio grande para ganhar mais. Muitas vezes a gente tem um negócio grande para satisfazer os nossos egos, Uhum, entende? Ah, para que eu vou ter um consultório pequeno? Eu quero ter uma clínica grande, porque eu sou o cara, eu sou um grande fisioterapeuta, entende? A uhum, gente pensa em resultado. E quando a gente pensa em resultado, significa o seguinte: o quanto você quer ganhar do tanto de dor de cabeça que você quer ter. Por quê? Uma clínica com muitos funcionários é uma dor de cabeça tremenda. uhum, E o que sobra? Vamos pensar em números, tá? Vou colocar qualquer número aqui bem hipotético, tá bom? Você ganha R$ 1.000 num consultório pequeno, tá? E você ganha 2.000 numa clínica grande. Cara, eu prefiro ganhar R$ 1.000 num consultório pequeno. Por quê? Esses R$ 2.000 numa clínica grande, você vai ter 5, 10 vezes mais dor de cabeça, muito mais risco de passivo trabalhista, de uma série de coisas. E eu fui entendendo isso aos poucos. A coisa foi evoluindo, a gente foi crescendo. Hoje a Podoshop ela é uma das líderes de mercado, né, do nosso segmento. Nós vendemos para todo o Brasil, a gente tem clientes em todos os estados brasileiros. A gente vende para países da Europa, Estados Unidos, países da América do Sul, né? Aqui no meu consultório, hoje eu tenho um consultório de 30 metros quadrados, né? Até brinquei com vocês, aqui é meu consultório, meu estúdio de lives, ele é minha oficina de palmilhas, né? O Palmilhando hoje, né? Ele tem um número de alunos, né? De cursos de palmilha muito grande. Eu arrisco dizer que é o maior número hoje de alunos em cursos de palmilhas tá aqui dentro no nosso negócio. É claro que eu teria que ter números mais precisos, né? Por isso que eu estou falando que eu arrisco dizer. Mas foi muito legal porque 2020, quando entra a pandemia, a gente já estava no digital havia 2 anos, né? Então estava tudo pronto. A nossa empresa, por incrível que pareça, ela cresceu, né, em 2020. Então, assim, eu aprendi a ser empreendedor, né? Apanhando mesmo, né? E sempre com a cabeça de que eu não queria ser só empresário ou só professor, né? E que eu queria ser clínico. Hoje eu vivo exclusivamente dos meus negócios. Deixei o ensino superior em 2016, né? Apesar de gostar muito. E me dedico exclusivamente às minhas coisas. Eu sou muito feliz e realizado por isso. Não é, vocês sabem disso, vocês são empreendedores também. Não, a gente não fala pela quantidade de dinheiro que ganha, se é pouco, se é muito, mas pelas realizações que isso traz para a gente, né? Eu estava escutando vocês na aula, né?
falando das transformações reais dos alunos do Fisioterapia, dos alunos da plataforma STAR, dos cursos de pós-graduação, cara, isso é um negócio maravilhoso, né? Fantástico, porque o impacto que os nossos negócios têm na vida das pessoas é o que de fato impulsiona, né? E o que me deixa muito feliz é que eu nunca mais precisei ser escravo de ninguém, né, cara? Porque na universidade tem muita sacanagem, né? Você trabalha e o coordenador que ganha, né? Quando você vê, pô, mas eu trabalhei para minha hora aula. Não, mas, pô, eu que coloquei você lá, né? E tal, né? Então, assim, pô, mas é aquele curso? Não, então, eu vou te pagar aqui 20% porque 80% é meu, porque eu sou o coordenador aqui, né? Fui eu que viabilizei para você e tal, né? Que era uma coisa que me deixava furioso. E hoje eu consigo trabalhar de forma ética nas minhas empresas, eu consigo, meus funcionários todos recebem por aquilo que ganham, tem bonificação, tem tudo, porque eu trato os meus funcionários hoje como eu gostaria de ser tratado enquanto colaborador, né? E, e isso, de fato, mudou minha vida. Eu falo que o empreender muda o jogo, né? E o empreendedor muda o mundo. Então, a gente que é empreendedor, a gente não está lá só pelo dinheiro, né? A gente está pela realização. Isso é, cara, isso é incrível, assim. Para mim é incrível. Bom, Bacana. mas é isso, resumindo a minha história. Não, eu Pode acho falar. muito legal assim, eu espero que seja muito inspirador para todo mundo, porque né, uma das coisas que mais me alegra é da gente, dentro do Fisiortopedia hoje, a gente ter quase 60 professores pelo Brasil inteiro, né? E cada um tem uma história totalmente particular, né? E essas nuances da história de todo mundo, eu não sei o quanto que uma pessoa mais jovem, assim, consegue perceber aonde dentro dessas 60 pessoas são fisioterapeutas, de formas diferentes que chegaram no mesmo lugar de alguma forma, né? Então a gente tem uma coisa muito em comum. E eu acho isso muito bacana, né? Como você ainda é um clínico, você é um fisioterapeuta, você entende toda essa dimensão, você é especialista de um assunto e não deixou de expandir todo um negócio, um negócio muito específico, né? Muito particular, né? E dominando o mercado nessa parte. Então eu acho sensacional, André, de entender alguns detalhes e todo mundo entender que tem alguns momentos que a chave vira, né? E eu acho que é nessa hora que a gente começa a perceber o trabalho que dá. E Rafa, a gente sempre conversa um pouco assim, até de questões de gerações, como cada um que vem mais novo acaba reclamando ou não está feliz com a condição, mas é mais ou menos o que você falou, não vai atrás dessa liberdade que é ter desde uma autonomia, ou construir seu consultório, sua clínica, né? E por aí eu queria até começar o assunto um pouquinho mais técnico, vamos pensar assim, porque eu, quando me formei na Santa Casa, em especial, eu só tinha um modelo que era minhas referências, né, como profissionais, que, em especial lá, Flávio, Fucuda, Diego, onde todo mundo tinha clínica. Então, Caio e eu, a gente falava assim, cara, a gente tem que ter uma clínica, então, né? Então, já que todo mundo tem uma clínica, eu também tenho que ter a clínica. E a gente vai ser referência também, né? Só que a gente estava sempre no mesmo lugar que o Flávio e no mesmo mercado, vamos propriamente dito, porque os médicos estavam juntos e o que a gente estudava também era a especialidade deles, trabalhava com eles, né? E aí, conforme algumas coisas foram acontecendo, a gente falou assim, cara, a gente não quer ser clínica, a gente quer ser consultório, né? Então, a gente sempre trabalhou junto, porém separado, cada um com a sua clientela. E aí, hoje cai essa ficha que eu sempre fui literalmente essa autonomia, que é diferente de você ter um espaço físico, né? Ou então trabalhar para alguém. Acho que a gente poderia pontuar de forma um pouquinho mais detalhada que são essas reais diferenças, porque eu acho que é o caminho mais comum para todos os fisioterapeutas que terminam, para onde que eles vão, e não tem certo ou errado, né? Eu acho que o mais importante é falar que não tem certo e errado. Tem momentos que você pode ir, voltar, assim como você falou assim, eu tive clínica, agora tenho um consultório. Hoje, de forma mais consciente, independente do que acontecesse, eu não teria uma clínica também ainda. Como você falou, a responsabilidade de você ter uma agenda cheia para tantas pessoas é uma responsabilidade enorme, né? E você tem que gerir, e aí você deixa aquele toque fisioterapêutico. Então, eu acho que tem várias coisas. Não sei se o Rafa quer complementar alguma coisa também, mas senão eu vou pedir para o André começar desse ponto que eu acho que é o ponto inicial de decidir para qual caminho seria, né? Eu só puxando o gancho aí na fala, Fuco, é uma coisa engraçada porque a gente olha para profissionais da área da saúde e, no geral, a gente é doutrinado
a entender que o profissional da área de saúde ele tem que ter uma formação técnico-científica e a gente também quer se diferenciar como profissional tentando ir mais longe nessa parte técnico-científica, né? E talvez por isso, se vocês olharem a trajetória, né, do André, por exemplo, e de vários outros, nossa também, aqui, a trajetória do empreendedor na saúde, no geral, e em outras áreas também, ela é muito pautada nessa, né, em falhas. E tudo bem, eu acho que dali vem muito aprendizado, né? Hoje, trabalhando no mercado de startups, a gente vê o quanto que empreendedores que falharam ou que faliram, eles são muito bem vistos, na verdade. Hoje, os maiores fundos de investimento aqui nessa nossa área investem, inclusive, em fundadores de empresas que já faliram uma empresa, porque eles sabem que essa pessoa já aprendeu. Mas eu acho que o fato de a gente, né, ter que aprender muitas vezes, ou ter aprendido, na verdade, literalmente batendo cabeça, não quer dizer que esse seja o único ou o melhor caminho, né, André? Eu acho que hoje eu acho que na minha fala, na fala do André, não sei se o Foucault sentiu isso também, mas eu adoraria ter cortado caminhos. Eu adoraria ter tido mais base, sabe? Ter errado menos, porque tem erro que é aquela coisa de aprendizagem, mas tem falha, né? Você definitivamente poderia ter evitado e não te levou a nenhum aprendizado, a não ser talvez de vida. Então, assim, eu acho só para puxar esse começo de papo técnico, trazer essa justificativa para as pessoas, né? Por mais que talvez você nesse momento não se veja como um empreendedor ou empreendedora, no final das contas, muito provavelmente, em algum momento da sua vida, você vai ter que colocar um barquinho na água. Um projeto seu que pode ser com físio ou não. E saber sobre isso pode te ajudar muito a, enfim, né? Não ter uma úlcera, não perder cabelo, não envelhecer muito rápido e chegar Pois mais é, rápido. Rafael. O lance de perder cabelo já não consigo mais ajudar, viu, Rafa? Porque o meu negócio aqui, minha coroinha já está montando, já está cada vez maior. Não tem jeito. Mas manda bala, André. Mas Vamos, você vamos. sabe que, assim, eu acho que todo empresário, né, e aí vamos chamar de empresário, eu acho que fica mais fácil, né? Mas todo profissional que está disposto a montar o seu negócio, a partir, né, para ser de fato independente, ele tem que ver em que momento ali dessa evolução ele está, né? Porque de repente, pô, você não está maduro, você é um cara que, por exemplo, você não entende o que é um capital de giro, você não entende o que é um capital inicial, o que é custo fixo, custo. Olha, a minha dica é, se você ainda está cru, começa a prestar serviço. Simples assim. Procura um lugar que você possa atender por porcentagem. Pô, eu faço pequenas consultorias, né, se é que a gente pode chamar assim, para colegas do Brasil inteiro, todos os dias. E durante a pandemia, isso foi, cara, muito frequente. Eu fazia isso com muitas pessoas, sabe? Gente que estava falindo, que fica, cara, eu não sei o que eu vou fazer, tá não, calma, não desespera não, vamos lá que eu vou te ajudar. Por quê? Você não pode, primeiro, né, o seu negócio, ele tem que ser condizente com o seu estilo de vida, com a pessoa que você é, com o que você quer fazer. Porque, por exemplo, se você é um cara que você não gosta de trabalhar muito, você não gosta de ficar lá o dia inteiro, né? 20 horas por dia trabalhando, 16 horas por dia trabalhando, não sei o quê, cara, não tem como você ter uma clínica. Entende? Não tem como, né? Ah, eu tenho um outro emprego, mas eu queria montar um consultório e tal. Cara, beleza. Mas a chance dele dar errado é enorme. Por quê? Ele não vai ser seu sustento, né? Ele vai ser só um extra e aquilo que é extra você não está nem aí para ele. Então, o cara que quer ser independente, tá? A pessoa que quer ser independente, ela tem que saber em que nível que ela está dessa evolução. Porque, olha, eu não entendo nada, eu quero começar, eu preciso começar, eu quero trabalhar, mas não quero ser empregado de ninguém, eu quero... Ótimo, começa prestando serviço. Porque qual que é a vantagem? O seu risco diminui muito, o risco é muito pequeno. O que é o risco? O risco é você gastar mais do que você ganha. É você não ter dinheiro para arcar com os compromissos do seu consultório, né? Quando você presta serviço, você faz em troca de uma porcentagem. Então você chega lá,
para o dono da clínica e você deixa uma porcentagem para ele de tudo que você atende. Eu fiz isso durante muito tempo na clínica do Silvio, um amigo meu de Mogi. Porque quando eu voltei para cá, né, eu estava muito ruim, o Silvio estendeu a mão para mim e falou: irmão, ele me chama de novo, irmão, pô, você não quer atender lá na clínica, tal, você faz palmilha lá para mim e tal. E aí eu fui lá. Então ele arrumava os pacientes para mim e eu fazia as avaliações e as palmilhas e deixava uma porcentagem para ele. Foi maravilhoso, nós fizemos isso por muitos anos, né? Porque eu tinha um bom nível de consciência como empresário, como empreendedor, mas eu não tinha verba, não tinha dinheiro para bancar, né? E às vezes as pessoas começam o negócio do jeito errado, que é com dívida. Então eu chego, não, eu vou começar o negócio. E aí chega e mete um monte de dinheiro no banco lá. Puta, começa errado, aumenta muito o risco e a chance de dar errado é muito grande, né? Então, beleza. Olha, eu comecei a atender pelos outros, eu estou aqui já num nível legal, eu estou com um número bom de pacientes, e eu acho que eu consigo agora segurar um aluguel. Boa! Você vai pegar uma casa de 2.000, 3.000 reais? Lógico que não. Pega um consultório pequeno, custo baixo, negócio baixo, faturamento alto, resultado alto. E aí você começa a aprender a trabalhar com dinheiro. Porque, veja, Fulco, eu quando comecei a trabalhar, eu convivia com pessoas que não sabiam lidar com dinheiro. Então, o que eles me ensinavam? Quer comprar um carro? Vai lá e financia. Depois você vende esse carro, bota a dívida desse no outro carro, e aí você vai pagando o carro como se fosse um aluguel. E eu fui aprendendo assim. Dívida, 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 dívida. Vai fazer a reforma no consultório? Vai num banco, pega 90, no outro pega 30, no outro... Se você está pensando em fazer isso, é porque você não está pronto para ter um negócio desse. Entende? Então, assim, o negócio ele tem que fazer parte de você, né? Então, assim, como que é o Fukuzawa? Como que é o Rafael, né? Então, por exemplo, eu, André, aos 41 anos, eu não quero mais ficar o dia inteiro dentro de clínica, não. Sabe aquele negócio? Pô, fechar a clínica porque ligou lá. Não, não quero, não quero. Eu tenho um consultório aqui de 30 metros quadrados, no centro da minha cidade, com um prédio super legal. De tarde eu vou lá tomar um cafezinho ali no café ali embaixo, converso com os amigos lá embaixo e volto, atendo meus pacientes. Só atendo hoje 5 pacientes por dia. Eu estava atendendo 3, mas agora estou fazendo 5 pacientes por dia, sabe, 2 vezes por semana. Eu fico aqui gostoso no ar-condicionado, chegado, gravo aqui o podcast que eu fiz outro dia, e aí acabou, eu vou embora para minha casa, fecho a porta aqui, vou embora para minha casa, não me preocupo com mais nada. Mas houve uma época na minha vida que eu queria mais e mais e mais, eu tinha aquela ambição. Qual que é o momento empresarial? E qual é o seu perfil, a sua característica? O que você quer para a sua vida? Né? Eu acho que esse é o primeiro passo, porque quanto mais você vai subindo, maior é o risco, mais dinheiro você precisa ter de fundo para segurar isso, né? Então, por exemplo, a nossa empresa hoje tem um risco muito grande lá também, porque a gente tem funcionário, tem estoque, tem um monte de coisa. Então, eu não posso ter esse risco no meu consultório também. O consultório tem que ser um risco baixinho, né? E se quando eu voltei para cá, Fu, alguém tivesse me contado isso, cara, eu não teria falido. E sabe um erro comum, Fu? As pessoas pegam e economizam dinheiro. Eu tenho 20 mil reais. Ele vai e coloca 20 mil reais em estrutura e abre a porta. Se fosse hoje, sabe o que eu faria? Se eu tivesse 20 mil, colocaria 5 em estrutura e 15 em propaganda. Entendeu? É, Essa é a maturidade do negócio. e é um processo muito complexo, né? Eu acho que tem uma via de você não ter, né, dinheiro. Acho que a questão de dinheiro é sempre a grande questão, né, André? E mesmo esse pouco que você tem, essa parte estratégica de aonde que se coloca, o que que você vai fazer com ele, né? A gente não precisa ter a coisa mais bonita logo de cara, o aparelho mais revolucionário, né? Essa é uma parte boa que eu sempre falei, que eu falei, ainda bem que a gente veio da Santa Casa, que eu não sei nem o que que tem de mais tecnológico, o que era cara, né? A gente sempre atendeu com pouco. Então, assim, mesmo que o consultório fosse bonito, de aparelhagem tem pouca coisa, né? Mas eu acho que acho que a gente pode até aprofundar essa parte, o Rafa também pode falar bem, essa parte de realocar recurso, né? Da onde que a gente pode tirar, se você tem, não tem,
como que funciona esse processo, né, de arriscar, né? Que é sempre risco, como você falou. Como que eu começo a pensar, né, financeiramente nesse processo? Acho que só puxando aí, aproveitando, né, a fala aí, Fu, é uma coisa interessante, né? Porque é isso, acho que esse meio das startups ensinaram a gente a ser muito lean, né, enxuto. Uhum, Então, poxa, a gente sempre tenta entender qual que é o mínimo produto viável para validar nossas hipóteses, diminuir risco, e à medida que a gente vai validando as hipóteses, a gente vai estruturando aquilo, né? Eu concordo, eu acho que um dos principais erros das pessoas ou é planejar demais, e aí ela fica no eterno gerúndio, né? Planejando, 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 mas enfim, né? O melhor plano possível quando você fala de negócio, ele às vezes morre quando você bate no mercado. Mas talvez e esse é um problema, né? Eu acho que esse é uma grande ameaça para a pessoa, para a carreira dela. Mas talvez que não faça ela tomar um risco ali, um risco de falir, porque ela não vai agir, talvez. Mas acho que o principal problema, de fato, é você ir mal planejado para essa experimentação quando você abre o espaço, né? Porque hoje tem tantas opções, né? Eu acho que tantas formas de modelo de negócio. Então, poxa, o que te impede, o Hélio fala muito isso, né? Acho que quando as pessoas começam a entender que elas não prestam um serviço para alguém, quando elas estão trabalhando para alguém, elas ainda estão prestando serviço para elas mesmas. Elas só estão momentaneamente, talvez, ali numa estrutura que, enfim, elas estão fazendo o papel delas ali, mas ela está prestando um serviço para a carreira delas, né? Então, por exemplo, você pode fazer essas estratégias que o André comentou, inclusive antes de tomar o risco, né? Então, por exemplo, eu estou num consultório e eu recebo por atendimento. Poxa, vamos negociar aí alguns horários onde, se eu trouxer a demanda, a gente cobra diferente, e aí você usa esse diferencial do que você está ganhando ali, por exemplo, para começar a investir em marketing, mídia digital, né? Poxa, vou fazer um anúncio no Google aqui, ou vou fazer um anúncio em mídia social, vou começar a produzir algum tipo de conteúdo focado nessa persona que eu quero trazer. Vou tentar explorar outros canais, né? Vou explorar um canal, por exemplo, através de outros profissionais de saúde, através de médicos. Tem tanta forma de você diluir risco enquanto você faz essa experimentação, né? Que hoje em dia eu acho que, de fato, ir para aquele modelo, né, de que a gente, muitas vezes, quem não tem, nunca teve experiência e tal, concebe que pô, eu vou alugar um baita espaço, eu vou reformar, deixar isso aqui muito bonito, comprar os melhores equipamentos, e aí, sei lá, eu vou abrir a porta e vou começar, né? Você não precisa ir por esse caminho. A grande verdade é, exato, você não precisa ir por esse caminho. Definitivamente, hoje em dia, principalmente, você tem tanta opção, né, que, caramba, dá para você aprender muita coisa sobre, poxa, área que você quer, né? Que eu digo área é assim, geolocalização de onde você quer atender, para você estruturar um pouquinho a persona que você quer, o posicionamento para você conseguir alcançar essa persona, os canais, precificação. Você pode testar quase todas as hipóteses, né? Antes de você de fato tomar um risco real de, poxa, ter um imóvel, de fato abrir realmente uma empresa com estrutura para, né, você conseguir sustentar aquilo. Então, eu acho que é um pouco disso, né, André, na tua fala, assim, você, poxa, não tem uma receita de bolo que vai funcionar para todo mundo, mas você, poxa, não precisa tomar risco desnecessário, hoje, muito mais, além, né, hoje em dia, se você tiver estratégia, tiver um plano e for executando esse plano por objetivos, né, por metas, etc. E você sabe, Rafa, que assim, uma coisa que mudou muito o jogo para mim, que foi o planejamento estratégico. E que eu demorei muitos anos para entender isso, né? Planejamento estratégico. Para quem não está muito habituado, né, com o termo, planejamento estratégico é o seguinte: assim, resumindo de uma forma mais didática, o que você vai fazer para o seu negócio dar certo nesse ano ou nesse semestre, né? Por exemplo, tem uma amiga minha, ela vai escutar porque ela é assídua no fisioterapia também, e que eu ajudei uma época, né, para ela, eu a ajudei na época. E ela sempre falava o seguinte, que outubro era um mês que era crítico para ela, porque os dois filhos dela faziam aniversário em outubro,
tinha um monte de coisas que venciam em outubro e tal, e que todo ano elas estavam mal em outubro, né? Eu falo, beleza, então qual vai ser seu plano para não se dar mal em outubro? Entende? Qual vai ser o seu plano para chegar no final do ano e você poder tirar 15 dias de férias? Qual vai ser o seu plano para comprar um laser, para comprar, sei lá, o seu barocodômetro, para comprar a sua maca, para comprar, qual vai ser o plano estratégico? Para tudo a gente tem que ter estratégia, né? Então, olha, e a estratégia vai de tudo, desde de quanto você vai gastar, do quanto você tem que guardar, do quanto você tem que investir, aonde você vai investir, do número de pacientes que você tem que ter, não é? E entender que esse planejamento ele vai fazer com que você faça dinheiro. Porque fazer dinheiro e ganhar dinheiro são coisas diferentes. Ganhar dinheiro é quando você troca o seu tempo e alguém te paga por isso. Ok, então eu vou te dar 30 horas semanais, né, do meu tempo e você vai me pagar X mil reais. Agora, fazer dinheiro é quando você corre atrás e você cria oportunidades para ganhar esse dinheiro, né? Eu trabalhei durante um tempo como consultor de negócios, né? Direcionado para clínicas de saúde. Então, atendia clínicas médicas, terapeutas e tal. E uma coisa interessante, né, é que a gente traçava todo o planejamento, fazia tudo. E aí, você, na hora de executar, você perguntava para a pessoa, e aí, você fez executar? Ah, pô, não deu tempo. Ah, não dá tempo. E toda vez é isso. Aí um dia eu cheguei e falei assim, ó, então é o seguinte, esquece isso aí, eu tenho um trabalho para você aqui para ganhar 10 mil reais por mês. Só tem que trabalhar 4 horinhas por semana. Você topa? Pô, lógico, 10 mil reais. Lógico que eu topo. Mas você vai ter tempo? Ah, dou um jeito. Eu falei, então tempo você tem. Por que você não trabalha para sua empresa de pagar 10 mil reais por mês, trabalhando 4 horas? Ah, é, né? É, porque a gente só fica atendendo. Eu falei, pois é. Mas o trabalho do empreendedor não é só atender. O atender é o operacional. E o administrador? E o marketing? Tudo isso tem que estar dentro do seu planejamento estratégico. Por quê? Você cria uma estratégia, você executa essa estratégia e você controla os resultados dessa estratégia. E aí você vai mudando para ver se está certo ou não. Se você só faz o operacional, não tem como ter estratégia. Aí você é funcionário do seu consultório, você é um funcionário e não é isso, você é o dono do negócio. Ainda mais nós que normalmente somos aquelas eu-presas, né? Então, é a gente para tudo, né? Eu falo pro pessoal, até hoje meus vídeos são assim, o Lucas fica louco comigo, né? Porque eu preparo as aulas, eu gravo, eu edito, eu faço tráfego, né? Eu faço tudo. Agora que eu tenho um gestor de tráfego e eu acabei de contratar recentemente uma designer para me ajudar, né? Mas eu fazia tudo. Entende? Porque eu tenho a minha estratégia, eu executo, eu controlo. Agora, se você não tem estratégia, você não controla, não tem métrica, não tem objetivo, não tem nada, só fica trabalhando, 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 é a maior frustração de todo fisioterapeuta. Que é, pô, eu trabalho, trabalho e não vejo meu dinheiro. Eu não sei quanto eu ganho. Como você não sabe quanto você ganha? Você não anota lá? Atendi o Leandro Fukuzawa, tantos reais. Atendi Rafael Cacicalag, a Light pagou 6 vezes em juros do cartão Palmilha. Você não anota? Ah, mas eu não vejo meu dinheiro. Pois é, mas qual é o seu plano? O que você está fazendo para dar certo? E aí vê que não teve nada. Entende? E essas são coisas que são tão básicas, né, de entender e de fazer, que toda pessoa deveria fazer. Todo mundo que tem o seu negócio deveria fazer. Ou vocês não fazem isso semanalmente? Com certeza, né? Na verdade, ultimamente é o que a gente mais faz. É, a gente mais É, faz. Você exato, fecha o né? olho assim e vê uma planilha assim. Porque o que eu falo pro pessoal sempre é o seguinte, cara, primeiro, quanto você precisa ganhar do seu negócio? Você sabe, Fu, quanto você precisa ganhar do seu negócio? A Rafael também sabe. Ah, eu tenho que ganhar 5 mil reais. Então, tá bom. Então, o
que você vai fazer para ganhar 5 mil reais? Você vai visitar todos os colegas da cidade? Você vai fazer anúncios pela internet? Você vai fazer lives? Você vai conversar com pessoas? Você vai ligar para os seus ex-clientes e vai pedir indicação de outros clientes? O que você vai fazer? Porque não vai cair do céu esse dinheiro, né? Uhum. Então tem que ter esse planejamento. E às vezes as pessoas não querem fazer isso, né? É a mesma coisa. Pô, eu queria ser bombadão, cara. Pô, eu queria ser um cara brincadão. Mas e a preguiça para ir para academia? Entende? Pô, e aquela Coca-Cola geladinha? Me quebra. Eu não tenho disciplina para ser um cara sarado. E tem gente que não tem disciplina para ser um cara empreendedor. Então, nesse caso, não adianta ser empreendedor, você vai falhar. Aí você vai ter que ficar aguentando os outros falar na sua cabeça, receber ordem de todo mundo, ganhar sempre aquele mesmo salário, sem ter nenhuma possibilidade de aumentar. Então, você quer comprar um presente de Natal, e, pô, mas o seu salário é o mesmo, você não tem como fazer mais dinheiro para comprar um presente de Natal melhor. Você não tem, pô, eu quero ir viajar para ir lá para Fortaleza, passar o Réveillon em Fortaleza, mas você não tem como ganhar mais dinheiro porque seu salário vai ser sempre o mesmo. Entende? Ou você segura, fala, não, vamos embora que eu vou fazer o negócio acontecer, vou planejar, vou operacionalizar e vou controlar e o negócio vai vingar e eu vou para cima, ou o negócio não vai dar, né? Então esse é o segredo, sabe? Se a gente conseguisse ensinar as pessoas o que é um planejamento estratégico, como planejar, né? Como executar e como controlar, eu acho que muitas pessoas não teriam passado nem metade do que eu passei. E eu gostaria de verdade que não passassem, porque dói É, muito, cara. é difícil, né, André? Eu acho que tem um ponto legal na tua fala, que assim, a gente conversa com muita gente, ó, nos órgãos de pós, ou enfim, fisioterapeutas do Brasil todo, e a gente vê que é uma dor em comum. As pessoas, elas querem ter, ou se posicionar melhor no mercado de trabalho, elas querem conseguir mais pacientes. Então, elas têm essa vontade. E elas veem muitas vezes que o maior desafio para empreender é essa falta do conhecimento, por exemplo, sobre, mas que tipo de empresa eu posso abrir, contabilidade, né, toda essa parte fiscal, contábil. E assim, isso de fato são pormenores, mas essa não é a principal parte, né? Você consegue hoje achar essa internet, assim, pergunta para o chat GPT que ele vai te responder muita coisa ali já. O ponto, né, eu acho que, assim, isso é para quase tudo, inclusive para carreira, eu penso dessa forma, pelo menos. No final das contas, empreender é uma forma de você, poxa, tangibilizar o seu propósito no mundo, você gerar o impacto que você quer gerar. Então, assim, poxa, eu como clínico, eu quero conseguir entregar um tipo de serviço que eu acredito. Por exemplo, pode ser que tua motivação não seja de fato, né? Poxa, não é que eu tô querendo empreender para ganhar muito. Pô, eu quero empreender para ter flexibilidade de horário. Eu quero empreender porque, poxa, eu quero entregar um serviço com a minha cara. Eu não acredito no serviço, né, dos lugares que eu estou trabalhando. Podem ter vários motivos para a gente fazer a pensar nisso. Mas no final das contas, é importante entender que, poxa, quando você toma essa decisão, ou para você tomar essa decisão, você tem que entender que teu papel não vai ser só ser clínico, você não vai só chegar lá e atender os pacientes. Isso é o que o André falou, é a parte operacional do negócio. Mas se você não conseguir ter um plano de fato, né, ter metas né, específicas, mensuráveis, atingíveis, ter projetos e planos para você conseguir atingir essas metas, poxa, a tua chance, a tua probabilidade de, assim, falhar, poxa, passar por sofrimento mental, né, de passar por uma série de perrengues evitáveis, ela vai ser muito grande. Então, eu acho que isso que é o legal, assim, as pessoas, elas olham para dificuldade de empreender porque não sabem, essa parte, né, que tá na lei, é só separar e ler, é só se conversar com o contador, essa não é a principal parte, né, mas elas muitas vezes não olham esse outro lado. Essa é a minha opinião, pelo menos. Eu acho que elas falham justamente por esse outro lado que não se planejar. Porque, de novo, para você começar a emitir nota, você vai ser obrigado a abrir uma empresa, você vai ter que abrir uma conta no banco, você vai ter que ter um vínculo no Crefito, né? Você vai ter que descobrir que fisioterapeuta não pode ser MEI, você vai ter que abrir uma Simples Nacional, você vai descobrir o regime tributário relacionado à tua nota da Simples, você vai ser obrigado a fazer isso. Agora,
Por que a tua empresa vai falhar ou falir como uma simples vinculada ao CREFIT e tal? Por falta de planejamento, Por falta de né? planejamento. E você sabe, Rafa, que assim, conversando com colegas, né, nesse tempo todo e tal, e eu sempre ajudei, mas depois de 2000, né, de 2020 para cá, eu venho fazendo isso com mais frequência. E faço isso com o maior prazer mesmo, faço isso eu falo que é uma forma de eu contribuir, assim, né? E, e eu vejo, Rafa, que muitos negócios falem e muitas pessoas acabam caindo em conversinha de coisas técnicas, pseudocientíficas, pelo mesmo problema, cara. Você vai entender o que eu estou falando. Hoje, a gente briga muito contra essas técnicas pseudocientíficas, né? Que as pessoas jogam no mercado e tal, e que é impressionante o número de adeptos, né, que essas pseudociências têm. E você já pensou, né, vocês já pensaram, na promessa dessas pessoas? Uhum. As pessoas vão na jugular, cara. Por quê? Ó, fulano, ele tá ganhando aí, ó, 20 mil reais, 15 mil reais, né? E porque ele tá fazendo isso aqui, o consultório dele é lotado, o consultório dele bomba. Depois, são discursos muito convincentes. Uhum. Essas pessoas aprendem discursos de venda muito valiosos, perdão, cheios de nocebo, é verdade, mas que vendem muito bem. Sabe por quê? Esses caras ensinam mais do que aquela pseudociência. Eles ensinam uma forma de vender aquela pseudociência. Uhum. Enquanto as pessoas que são muito técnicas, muitas vezes têm aversão a isso. Têm aversão a negócios, aversão a vendas. E qualquer um que seja bem intencionado do ponto de vista técnico, que use ciência e tal, quando vai falar sobre negócios, o cara é taxado de coach, o cara é taxado de charlatão, o Uhum. cara, né? E eu acho, inclusive, que essa foi uma das grandes contribuições do Fisiortopedia, na minha opinião, que é aliar, né, a questão da ciência e construir um negócio em cima disso, entende? O Léo Costa faz isso muito bem também, né? O Rodrigo Vasconcelos faz isso muito bem também, o Rodrigo Andrade faz isso muito bem também, né? Mas muitas vezes, então, Rafa, nós estamos dando formação técnica, científica, de qualidade, só que a gente não está ensinando a vender, cara. A gente não está ensinando o cara a ganhar dinheiro com aquilo que a gente está ensinando. Você entende? Ele não está aprendendo a ganhar dinheiro com o que ele aprende, cara. Como tangibilizar isso no mundo, né? Porque não adianta você saber atender muito bem se você não conseguir Isso. fazer, enfim, um E serviço. aí o que acontece, Rafa? E o que acontece? As pessoas, elas vão atrás de uma técnica para poder assumir o nome daquela técnica e não da fisioterapia. Porque a fisioterapia fica desvalorizada, ou ela fica no meio de todo mundo e que ela não vai aparecer. Então ela precisa ser chamada de qualquer outro nome. Porque ela usa o marketing da técnica para construir a sua carreira. Sim. Você entende? E aí o que acontece? Esses caras, né, investem muito em marketing, entregam esse marketing para essas pessoas de forma gratuita e as pessoas compartilham. Compartilha pseudociência, compartilha orientação nocebo, compartilha picaretagem, compartilha tudo. Por quê? Os caras que fazem ciência deveriam estar ensinando isso também. A como vender aquilo de uma maneira interessante, de uma maneira que os pacientes acreditem e, de fato, sejam atraídos por tratamentos que funcionem. Uhum. E E- quando um cara tenta fazer isso, o outro acaba, pô, tá vendo? O cara sempre, o cara ia bem, agora de repente o cara virou coach, agora quer. Não, cara. Não adianta você fazer um negócio bom e que não tenha apelo comercial. Uhum. Né? E é o que eu falo, se você faz um tratamento científico, você tem muito mais resultados. E você vende o seu resultado, cara. Você não vende o nome de uma técnica. Usando ciência, você é mais eficiente em menos tempo. E isso vale dinheiro. Entende? Isso faz parte do negócio, faz parte do planejamento. Então, imagina, Rafa,
O cara tem um planejamento de negócio, que a gente estava falando, e ele quer aumentar em 30% o faturamento dele em um ano. Ele vai fazer um curso de prática baseada em evidência, ou ele vai fazer o curso de uma técnica que está bombando e que a estrela da Globo falou que faz? Uhum. É uma resposta simples de dar. Uhum. Sabe por quê? Ele não entende ainda como usar a ciência a seu favor. O que eu falo é que na PubMed a gente tem um baú de tesouro, cara. Entende? As planilhas que eu sei fazer, que eu ensino a fazer hoje, a maioria eu aprendi pesquisando na PubMed. Eu li o artigo está aqui, ó. Essa família foi boa para isso, o resultado foi bom assim, assim, assim. Eu pegava a foto, quando não tinha, eu escrevia para os autores, eles mandavam a foto, eu perguntava como é que eles tinham feito, perguntava como é que era o processo, e eu ia treinando, fazia, até que eu aprendi e hoje eu ensino, eu ganho dinheiro com isso. Tanto oferecendo para meus pacientes, quanto vendendo cursos. Por que a gente não está ensinando as pessoas a venderem tratamentos de qualidade? Enquanto as pessoas não tiverem, então, uma noção administrativa, uma noção de empreendedorismo, ciência na veia para fazer, elas serão presas fáceis, tanto das técnicas pseudocientíficas, quanto do mercado de trabalho. E elas vão ficar sempre fazendo curso, deixando o outro cara mais rico e eles cada vez mais pobres, mais infelizes, os negócios mais falidos. Você entende? Então, o que eu acho que a gente tem que fazer hoje, né, na fisioterapia, é mostrar que se você tiver um planejamento estratégico eficiente, se você tiver uma gestão financeira organizada, se você tiver um bom marketing e se você aplicar a prática baseada em evidência, você não vai precisar de técnica nenhuma para promover o seu negócio. Uhum. Você será o seu negócio. O seu resultado, as pessoas hoje nas redes sociais, elas compram experiências, elas compram resultados. Ninguém mais quer saber de um post. Se você colocar um post lá, você sabe o que é, sei lá, osteopatia? Você sabe o que é pilates? Esquece. Ninguém quer saber mais disso. A pessoa quer saber o seguinte, pô, eu tenho uma dor crônica, né? Dói todo o meu corpo, eu não sei mais o que fazer, eu estou desesperado. Uhum. Caramba, Rafael Tracica, não precisa nem falar o nome dele, meu cara é fera, bicho. Olha só o resultado das pessoas e tal. Você importa. Não é o nome que você usa. O nome fisioterapia é muito valioso. A gente não Uhum. pode ficar pensando que ele é desvalorizado. No nosso planejamento, no nosso negócio, na nossa estrutura de marketing, tem que ter a fisioterapia. Não é o resto. Se você está dependendo do nome de alguém para se dar bem, cara, ferrou, né? Ferrou, né? Então veja só a importância de tudo isso que a gente está conversando. Você dá uma informação de qualidade para essas pessoas. Essas pessoas transformam essa informação de qualidade num produto, tá? Num produto. Esse produto está dentro de um plano de negócio. Esse plano de negócio indica uma direção, certo? Direção financeira e direção de carreira. Muito Uhum. bem. Depois, o que ele faz com esse plano de negócio? Traça um planejamento estratégico para que isso se torne realidade. E dentro desse planejamento estratégico, ele sonha, executa e controla. Repensa, ressonha, executa novamente e controla até ele chegar no objetivo dele. E aí, queridos, vem o negócio. Quantos profissionais hoje estão falando isso para quem está começando? Quantos? Quem teve na graduação alguma coisa relacionada foi muito, né? Alguma coisa que transferível, né? Porque a gente teve alguma coisa parecida na faculdade, mas que você É, sabe o que usa, né? a faculdade te ensina burocracia. É, É, Porque lá de exatamente. administração e fisioterapia era fazer a maquete de uma clínica e exato. apresentar. Aí É. eu ligava lá, o governo não está credenciando mais. Não credencia mais, não credencia mais. Eu conversei com a clínica e está ganhando R$ 5 a consulta. Pô, serve para fazer o cara pular da ponte, né, bicho? Uhum. Exato. Não serve para Eu acho que, impulsionar ninguém. não, e é uma analogia, né, André, que é para mim assim,
por exemplo, muita gente pega produtor de conteúdo que divulga pseudociência e informações inadequadas e critica. Mas, assim, se você quer combater esse tipo de desinformação, se você quer gerar impacto, você tem que entender a regra do jogo e você Uhum, tem que jogar o jogo. uhum, Né? Então, eu acho que assim, hoje a gente vê, isso é uma coisa muito interessante, porque para a gente, um dos principais objetivos estratégicos da Tato sempre foi que a gente fosse reconhecido como uma health tech de fisioterapia. Porque para a gente isso sempre foi relevante e isso paga os seus dividendos hoje. A gente fez uma série de ações para isso. Então, eu acho que de forma análoga, né, só trazendo aí um resumo do que você está falando, que eu acho legal, poxa, eu foi muito mais fácil para mim, porque eu tenho uma base técnico-científica que sempre me estimulou a cumprir o script, né? A me capacitar e tentar ir mais longe no técnico-científico, mas às vezes essa estratégia não vai te levar mais perto do teu objetivo. uhum, Então você tem um objetivo de conseguir ter mais autonomia, de ter flexibilidade de horário, de conseguir ter o teu jeito de atender, o teu padrão, de gerar impacto, né? E vamos lembrar que saúde e bem-estar é um dos pontos do ODS da Organização Mundial de Saúde, né? De impacto. E você quer gerar impacto, você quer dar o seu melhor da sua forma. Mas fazer mais curso não necessariamente é uma estratégia que te aproxima desse seu objetivo, né? Eu acho que o que ficou muito mais fácil para mim foi entender que, olha, empreender é igual ciência da implementação uhum, para você colocar no mundo real esse anseio que você quer produzir, gerar esse impacto que você quer, poxa, você precisa entender a regra do jogo, você precisa ter um plano, você precisa implementar esse plano, executar esse plano, e aí o empreendedorismo ele passa a ser um meio para algo, uhum. ele passa a ser um meio para eu atingir o meu propósito, para gerar o impacto que eu quero, para eu chegar nos objetivos que eu quero, e não um fim em si, né? Porque aí, eu vejo muita gente assim, eu quero empreender, por empreender. Beleza, acho que ok, né? Mas eu acho que para uma parte das pessoas que eu vejo que, né, tem uma carreira bem-sucedida, se sentem bem com o que fazem, o empreendedorismo ele é um meio para essa pessoa se tornar um profissional autônomo, né, mais bem-sucedido, enfim, um professor, o que ela quiser, né? Uhum. E eu acho que é legal pensar dessa forma, porque a gente não pode ter essa aversão ao jogo. Você não pode falar, pô, como é que eu vou competir com esse jogo se tem gente aqui na minha cidade que faz tal técnica e cobra tanto? Pô, estou jogando o jogo, da forma que você acredita. Né? No Fisiortopedia sempre foi difícil para a gente, né? Porque a gente jogou esse jogo de uma forma que era remar contra a maré, sempre foi. Que era falar, nós não vamos vender coisas que vendem fácil, a gente não vai corromper nosso discurso, a gente não vai entregar qualquer coisa. Isso tem seu preço, tem seu custo, mas para a gente não valia os nossos valores e o nosso propósito exigiram que a Uhum. gente desenvolvesse um plano onde a gente conseguisse fazer do nosso jeito para alcançar os nossos objetivos, Que né? hoje virou nosso diferencial, né? Eu acho que é uma coisa que eu gosto de E é enfatizar, isso que né? eu queria chegar, é isso que eu queria chegar, assim, muitas vezes você vai ter, quando você vai olhar para o que você quer, as coisas que te tornam competitivo, aquilo que você precisa ter. Mas tem as coisas que vão te tornar diferencial, né? Então, assim, poxa, eu vou fazer esse curso porque aqui todo mundo tem e tal. Isso vai te tornar o quê? No máximo competitivo. Uhum. Você é um commodity. Mas o que te É, torna diferente? O que faz você ter algo que é exclusivo seu? Poxa, ter um plano, executar um plano que te permita alcançar o teu objetivo, né? Sem é, isso, né, é muito difícil você alcançar seu objetivo. é isso, não vai dar nada, né? E isso é muito bacana, cara. E tem também uma outra coisa que eu vejo, Rafa, que é importante, que a gente não falou, que é a questão da relevância do negócio, né? O quanto aquele negócio é relevante para você, né? Dá certo ou não. Teve uma época, eu montei até um projeto que era no Quiz Empreendedor. É um projeto que eu gostava de fazer, mas era uma coisa que eu não fazia de fato para objetivando vender nada e tal. Fazia nas minhas horas vagas, mas daí minhas horas vagas acabaram e eu acabei interrompendo por enquanto, né? E quando a gente conversava com as pessoas, né? Às vezes o cara fala, eu tenho um outro emprego, eu fiz aqui meu negocinho, tá? Ou então o cara fala, eu estava em casa, tá? Eu montei meu negocinho. Não vai dar, né? Isso tem que ter uma relevância para você. Né? Como você falou, vocês estão apostando numa transformação. E é isso que faz o negócio para frente. E o seu consultório? Né? Qual que é o objetivo dele? Pode ser um objetivo seu também, não tem problema nenhum. Né? Por Uhum. exemplo, o meu objetivo aqui dentro é levar meus filhos até a faculdade.
Esse é o meu objetivo do meu negócio. Agora, o da loja, não. O da loja é levar informação de qualidade para quem trabalha com palmilha. É levar Uhum. material de qualidade com preço acessível para que as pessoas que recebam essa palmilha lá no final não se machuquem, melhorem das suas dores. Cada um tem um objetivo. E se você tem um objetivo, você tem um plano, por que não vai dar certo? Muito bom. Andrezão, infelizmente essa conversa vai ter que ser interrompida, porque a gente vai fechar agora, mas a gente quer que feche com o cronograma do curso, né, do Fiz Empreende, que você preparou dentro da parte de consultório, gestão de consultório e clínica, né, e nessa parte de consultório do zero. Então, fala pra gente um pouquinho dos tópicos, né, que você preparou e até um pouquinho desse racional que está por trás disso que você está montando pra gente. Então, vamos lá. A ideia, então, do curso é que a gente tenha uma estrutura completa para quem está começando. Eu e o Foucault, a gente pensou num conteúdo aí bem dinâmico de um plano de negócio. Então, todo o conteúdo, ele vai ser um conteúdo mão na massa. Então, você vai ter aí algumas tarefinhas, né, alguns desafios para ir fazendo junto com a aula. E a ideia é que, ao final do curso, você tenha o seu plano de negócio já montado e o seu planejamento estratégico com as métricas estabelecidos. E nesse processo, a gente vai conversar desde estrutura básica de negócio, então, o que é um capital de giro, o que é um fundo de investimento, o que é um capital inicial, até estratégias de marketing. É claro que a gente não vai assim, entrar em o que é marketing, como fazer, a gente vai focar no planejamento estratégico, no plano de negócios, né? Hum? E esse, então, ele vai passar do basicão mesmo, desde assim, do regime que você tem que ter o seu consultório, até alguns modelos, então, olha, porcentagem, consultório, clínica, prós e contras, como que você mede risco, tudo. É como se fosse um passo a passo para você criar o seu negócio durante esse curso. Lembrando que é um exercício, lógico, né? E que você depois vai aprimorando isso. Mas o que nós queremos com esse conteúdo é minimizar os riscos, minimizar as chances de dar errado e mostrar que sim, é possível viver do seu trabalho sem depender de um emprego formal. Até porque Uhum. nós sabemos que na fisioterapia empregos formais são difíceis e serão cada vez mais difíceis. Então nós queremos dar essa oportunidade de você criar um negócio pulando etapas para não passar pelos perrengues que nós passamos e já começar o seu negócio do jeito certo. É um curso dinâmico, bem bacana e que eu gostaria muito de ter feito quando eu precisei recomeçar do zero. Muito bom, muito bom. André, Rafa, muito obrigado pela conversa, ficou sensacional. Acho que um start desse é realmente necessário para a gente conseguir mostrar a qualidade do que vai vir. Lembrando que o Fiz Empreende não é só esse curso, esse é um deles. O outro é o de posicionamento digital, né? Liderado pelo nosso Lucas Neri, né? Nosso Não, temos que fazer, infoprodutor. temos que falar. Gente, ó, só para. Vou Fala de contextualizar uma Lucas coisa para Neri. vocês. O nosso curso, esse curso de posicionamento digital, assim, foi uma surpresa para todos nós, né? Porque a gente Uma conversou aqui, conquista, eu diria, Rafa. uma conquista, né? É, o Lucas trabalha desde 2016 com marketing digital e posicionamento, assim, então, pô, literalmente eu acho que é a pessoa que eu conheço do meu círculo pessoal que mais entende, assim, de posicionamento digital em múltiplos canais. E, Uhum. assim, a gente ainda trouxe o time todo do Fisiortopedia, né? Então, poxa, vai ter a Nath falando de gestão de mídias sociais, né? Vai ter também a gente chama ele de Tatão, né? Mas o Antônio Lucas, que hoje ele é literalmente o nosso gestor ali do time de marketing e vendas do Fisiortopedia. E a gente também vai ter um toquezinho especial da Joyce, né? Que hoje é a nossa copywriter, responsável por toda a estratégia de comunicação. Então, assim, só dando né, uma pimentinha nesse curso, eu acho que é um curso muito legal, porque também vai ser uma pegada bem prática, mas assim, vai trazer muito de, poxa, como a gente faz. E, de novo, não aplicado a vender coisas de ensino, né, mas aplicado de fato para você usar com o que você quiser, seja para conseguir paciente ou, enfim, para qualquer que seja o seu negócio. Acho que esse que é o ponto. Para você entender o que você está fazendo na mídia digital. Como, né, posicionamento pessoal, seu, enfim. Acho que mas é a primeira vez que a gente conseguiu trazer Lucas Neri
para um curso, né? Porque eles Cara, sempre... eu fiquei surpreso na hora que eu vi que o Lucas também é meu consultor master, assim, né? O cara que Uhum. pô, me dá um suporte maravilhoso. Ele é maravilhoso, né? A hora que eu vi, eu fiquei, caraca, acho que os caras botaram um caminhão de dinheiro para ele, bicho. Parecer, o cachê é atencioso. achei Sensacional. foi lá em cima. E só para complementar, além disso, a gente tem o curso de Finanças Pessoais, né, com o Rafael Lodge. Então, também um curso super bacana, que é um dos assuntos que complementa tudo que o André está falando. Com certeza, acho que a gente administrar nosso próprio dinheiro, não bagunçar com o dinheiro da empresa, do consultório, do seu negócio, também é muito importante. E uma parte de realmente de carreira na prática, que são diversos cases, entre eles, Rafael Cacicalanti, Helene Choca, Ana Maria Siriane, e a gente vai conhecer outras partes da vida desse pessoal, né? Profissionais que a gente considera de referência. Então, Fiz o Empreende é uma iniciativa do Fisiortopedia para depois dos alunos que terminarem a pós-graduação terem um pontapé inicial na sua carreira, no seu consultório, na sua vida empreendedora, ou o que você quiser fazer e ter essa confiança aí, né? Que eu acho que é um suporte que realmente falta aí no mercado, em qualquer lugar. Espero que vocês gostem. Muito obrigado para quem chegou até aqui e aguardem, terá muito mais. Um grande abraço para vocês. Valeu, pessoal. Vamos voltar.